Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para nos render à palavra de Deus, para aprendermos com essas verdades tão maravilhosas. E hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores personagens da Bíblia. E o próprio Jesus diz que dentre os nascidos de mulher nunca existiu alguém como João Batista. Então nós precisamos conhecer a sua biografia, sabe? Entender quem foi esse homem registrado na Bíblia, porque é espetacular conhecer sobre João Batista, um homem além do seu tempo, um homem diferente, que traz-nos exemplos maravilhosos. Hoje as pessoas gastam muito tempo para conhecer a vida de personagens que foram marcantes na história. Ok, é legal, maravilhoso. E o que fazer, o que falar desse homem, conhecer o seu caráter, a sua atitude, a sua postura diante de desafios que às vezes nos incomoda, como lidar com o sucesso e depois com o insucesso, como saber lidar com isso, como dizer dos outros que importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos aprender com João Batista e hoje nós vamos descobrir essas verdades na palavra de Deus. Para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos verdades tão profundas da Tua palavra e sermos transformados pela mesma. Obrigado por esse momento aqui, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, o texto bíblico para mim e para você, para a gente começar, está aqui em Mateus capítulo 3, para a gente poder já descobrir. Mateus capítulo 3, nós temos João Batista aparecendo aqui. Olha só, capítulo 3, verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, aí a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem. Você precisa mudar de vida. Arrepender é mudar de vida, mudar a direção, fazer uma conversão. Você precisa mudar de atitude. Arrependei, reconheça que você está errado. João, essa era a mensagem dele, uma mensagem firme, uma mensagem corajosa para todas as pessoas. Mas sabe o que acontece? Aí o verso 4 vai dizer assim, usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Versos 5 e 6 ele diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, saía as multidões para ouvir João Batista e ser batizado. Esse era um homem de sucesso, sabe? Na capacidade de eloquência, poucos foram capazes de superar João, ou talvez só Jesus, mas fora isso, era um homem que atraía as multidões. A cidade toda, a população, a multidão ia para ouvir João, porque era maravilhoso. Era um homem além do seu tempo, era um homem que representava Deus na sua essência. Agora, esse homem com todo sucesso, as pessoas iam ter com ele e eram batizadas. Ele clamava: arrependei-vos, mudai de vida. E aí ele ia trazendo, e as pessoas queriam estar próximas a João, e os discípulos de João começaram a crescer, sabe? E todos queriam ser batizados por João. Mas o que acontece é que as coisas mudam, elas podem mudar rápido. E aqui a gente vai então agora para o livro do Evangelho de João. João, agora o discípulo amado, não é João Batista, é João, o discípulo amado, era o mais novo dos discípulos, que a gente vai agora para a gente poder compreender no capítulo 3 também. Capítulo 3, a gente vai poder perceber como foi a atitude de João dentro dessa perspectiva. A partir do capítulo 3, a partir do verso 25, nós temos esse relato, diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação, provavelmente com relação ao batismo. Eles estavam discutindo sobre essa questão, se era algo válido ou não, se era para ser batizado ou não. Houve essa discussão. Aí diz aqui, verso 24: pois João ainda não tinha sido encarcerado. Verso 25, agora o 26. E fora ter com João e lhe disseram, isso os discípulos: mestre,
aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, agora ele está falando de Jesus, ele está batizando, e todos lhes saem ao encontro. Ou seja, veio um discípulo agora com ciúmes. Por quê? Porque Jesus agora estava com os discípulos batizando, da além do Jordão, e todos estavam indo para Jesus. Ou seja, e João agora que tinha uma ascensão, que tinha toda a fama, todo o poder e toda a multidão, toda a cidade ia ter com ele, agora começou a ir para Jesus. E João começa a diminuir. Ou seja, as pessoas não mais procuravam João. E agora como lidar? Você lida com o sucesso bem, isso é maravilhoso, as pessoas gostam da fama, sabe? Você está na ascensão, todo mundo reverencia você. Agora, quando você está na decadência, quando você está descendo a ladeira do insucesso, as coisas não acontecem mais, os problemas surgem, quando as crises aparecem, e agora, como lidar? Pronto, aqui aconteceu com João. João, que era um sucesso, todas as multidões, era um dos maiores eloquentes da época. João é diferente, mas agora as coisas começam a mudar. Os discípulos de João começam a chegar a discutir, ou seja, os fariseus começam a discutir com os discípulos de João se o batismo de João era válido, se aquela purificação, se aquilo tinha validade do céu, e começa a questionar. E aí o que acontece? Os discípulos chegam, olha, aquele que o Senhor deu testemunho, falando de Jesus, ele está da além do Jordão, está batizando, e as multidões estão indo a ele. E agora João poderia começar a ter ciúme, poderia começar a se irritar e começar a falar mal de Jesus, a menosprezar Jesus. Mas veja a atitude de João. Vamos entender agora aqui a partir do verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo, ele está dizendo para os discípulos, vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que? Verso 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João agora faz um comparativo interessante. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que era ele, de Jesus, se alegra porque o noivo agora está com a noiva. Ele está se falando que Jesus é o noivo e o seu povo, nós somos a sua noiva. E ele, que é amigo do noivo, se alegra porque o noivo agora está com a sua noiva, desfrutando. Esse é o comparativo. O verso 30 aqui é fantástico, ele diz assim: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Olha que perspectiva. Isso aqui não é fácil. Isso não é algo natural para mim, para você, para nós seres humanos. Reconhecer o crescimento do outro e ficar feliz com o crescimento do outro não é natural para a natureza humana. Não, muito pelo contrário. O ser humano, ele quando vê outro crescer, ele começa a tentar puxar o tapete, começa a tentar derrubar, mas ele não se alegra com o sucesso do outro. João Batista não. Olha que homem diferente. Ele que tinha todo o sucesso, as multidões iam para ouvir João, ele batizava. Agora, quando ele está num período de declínio, não mais as pessoas procurar, porque a missão dele não era essa. Perguntaram se ele é o Cristo, ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Eu vim para preparar o caminho para a chegada do Messias, do Salvador, de Jesus Cristo. Ele tinha muita plena consciência qual era a missão dele. Mas agora os seus discípulos que chegam questionando e traz para João esse crescimento estrondoso de Jesus, de que as pessoas estão indo até ele, estão sendo batizadas, e o sucesso de todo mundo quer ouvir Jesus, e agora começaram a ficar com ciúmes, e tenta levar esse ciúme para João. Mas João, agora diferente dos seus discípulos, como vocês sabem, eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu sou o amigo do noivo. O noivo é Jesus. Ele faz esse comparativo e ele diz: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe, falar isso, ter essa frase em mente, não é algo fácil nem para mim nem para você.
Sabe, a única forma para que eu e você possamos ter essa atitude de ficar feliz pelo sucesso do outro, pelo crescimento do outro, é quando nós tivermos o que João tinha. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, vamos ver lá, aqui, esse é o segredo para que a gente possa ter a humildade que João tinha, que João Batista demonstrou nesse instante. Vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 15, vai trazer o segredo, por que João agia daquela forma, porque João era diferente. Capítulo 1, verso 15 diz assim: pois ele será, o anjo falando com Isabel, a mãe de João, sobre o seu nascimento, diz assim: pois ele, João, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Aqui está o segredo, queridos, para que eu e você possamos ter essa atitude como a de João, é termos o Espírito Santo. Só quem pode dar-nos essa humildade que é característica daqueles que têm o Espírito Santo, é eu e você buscarmos o Espírito Santo, para sermos diferentes do conceito do mundo, porque o mundo ele não vibra com o sucesso do outro, as pessoas não vibram, muito pelo contrário, eles falam mal, querem puxar o tapete. Mas João não, João demonstra que o Espírito Santo fazia parte da vida dele. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Como a gente precisa aprender com João Batista, como a gente precisa buscar o Espírito Santo para que ele nos transforme. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que nós possamos a cada dia buscar o Espírito Santo, para que ele nos dê humildade, para ter alegria no sucesso do outro e ficar feliz quando o outro estar crescendo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades da palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos o Espírito Santo para dizermos como João, importa que ele cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém.